Vamos abrir nossas Bíblias lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, 1 ao 13. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é o nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu. Como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo, para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria de nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados, porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês, por sua causa temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para que, quando nosso Senhor Jesus voltar, todo o seu povo seja santo. Amém. Irmãos, nós vamos orar para meditarmos nesse texto. O tema da meditação nessa noite é inabaláveis diante das dificuldades. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e sabemos que todo o poder vem desta palavra e do Senhor. O Senhor conhece nossas vidas, nossas dificuldades, nossas lutas, nossas tribulações. Portanto, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Você já enfrentou uma dificuldade na vida tão grande que você pensou que não ia dar, não ia ter solução? Você já passou por alguma situação que você entendeu assim que estava por um triz para acabar todo sonho, todo projeto seu? É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando com esses crentes da cidade de Tessalônica. Ele está falando com pessoas que ele sabia que estava passando por dificuldades. E Paulo estava longe, ele não queria que essa igreja ficasse abalada e talvez desistisse até da própria fé. Saber que tempestades estão vindo não significa que nós saberemos lidar com elas. A gente tem visto na televisão, na internet, anúncios de tempestades, anúncios de catástrofes naturais. Os homens sabem com antecedência, mas mesmo assim morrem muitas pessoas, muitos padecem, muitos perdem tudo naquele lugar. Saber que nós teremos dias difíceis, de aflições, não significa que a gente sabe lidar com isso. Paulo aqui vai trazer algumas orientações que eu creio que nos ajuda diante das dificuldades. A primeira orientação de Paulo é que a nossa fé precisa ser fortalecida. Paulo, ele foi para Atenas sozinho e mandou Timóteo. Timóteo, volta para lá, para Tessalônica, para ver o que está acontecendo com esse povo, ajudar aquela igreja nova na fé a triunfar.
diante destas dificuldades. O que influenciou essa decisão de Paulo? De viajar sozinho. Irmãos, naquele tempo era muito diferente do que hoje. Uma viagem era uma coisa difícil de ser feita. Muitas vezes precisava de tomar 1, 2, 3 navios ali na costa do Mediterrâneo e demoravam as viagens. E viajar sozinho não era algo agradável, mas Paulo estava preocupado. E o caráter de Timóteo, ele descreve aqui para nós. Quando ele envia Timóteo, ele diz que Timóteo era um obreiro crente. Ele diz, é um irmão nosso. Ou seja, ele está dizendo, eu não estou enviando qualquer pessoa, não. Eu estou enviando uma pessoa que tem temor a Deus, que serve a Deus. Essa pessoa vai poder ajudar vocês, ver como é que a igreja está. Timóteo tinha mente de servo. A palavra usada aqui no texto de origem é a palavra ministro. Timóteo, ele era um ministro do evangelho. E o que significa a palavra ministro? É a palavra diáconos, servo, aquele que vive para servir o outro. Veja que as credenciais de Timóteo eram credenciais de um servo. Eu tenho visto, às vezes, algumas pessoas na igreja, pastores, líderes em geral, querendo ser tanta coisa, se a melhor coisa que a gente tem a ser é ser servo, é servir as pessoas. Ser servo não é ser pior do que ninguém, é alguém que tem qualidades para ajudar o outro, qualidades para dar a mão para o outro. E é uma das ordenanças de Jesus para nós. Amem as pessoas que estão próximas de vocês como vocês mesmos. Timóteo era essa pessoa. A igreja passava por dificuldades e conflitos. Versículo 3 diz: para que as dificuldades não os abalem, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Provações não são acidentes. Evangelho que prega só coisa boa, só bondade, só prosperidade. Olha, agora você está em Cristo, vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Mas não significa que livre das aflições, livre das dificuldades. Nós somos um povo especial para Deus, mas nós estamos nesse mundo. A chuva que cai aqui, cai ali. Às vezes o crente adoece, às vezes o crente tem dificuldade financeira, às vezes não é fácil para a gente. As provações são exercícios de Deus para a nossa vida. Gente, nos piores momentos das nossas vidas são os momentos em que mais a gente aprende. São os momentos em que mais nós somos fortalecidos para caminhar, para enfrentar outros problemas e assim sucessivamente. Eu gosto de pensar que na nossa igreja nós temos a dona Ruth, que é a nossa anciã. Conversa com ela se ela já teve alguns probleminhas na vida. Mulher crente, serva de Deus. Todos nós temos as nossas dificuldades. Agora, o grande problema é que a dificuldade pode trazer-nos inquietação. A gente não consegue ficar tranquilo, a gente não consegue ficar calmo. E a inquietação, ela é prejudicial para a igreja, para qualquer um de nós. A inquietação não deixa a gente descansar. A inquietação não deixa a gente respirar. Eu não sei se vocês já viveram alguma crise de ansiedade e de vez em quando parece que falta até o fôlego. Eu já vivi isso. Eu já experimentei isso. Falta o fôlego. Parece que quando a gente deita fica pior. E essa igreja, Paulo estava com medo que esse povo estivesse assim. Diante da perseguição, diante das dificuldades que eles estavam enfrentando, coisa própria daquele tempo, Paulo diz: eu estou enviando Timóteo para ajudar vocês, para ver como é que vocês estão. Olha, se você tem andado inquieto, inquieta, pare um pouco, fale com Deus, peça a Deus, Senhor, me ajuda, o meu coração está muito agitado, eu tenho pensado em muitas coisas. E olha, existem coisas na nossa vida que serão solucionadas. Existem coisas nas nossas vidas que serão solucionadas daqui a algum tempo. E tem algumas coisas na vida que nós precisamos mudar a conduta. Nós não precisamos mudar o caminho, mas o jeito de caminhar. Mudar o jeito de caminhar não é algo fácil. E Paulo ainda faz um alerta para aquele povo. Satanás
pode interferir na nossa vida quando a gente está muito atribulado, muito aflito. Olha o que Paulo fala, que ele tinha receio de que o tentador os tivesse vencido. Uma das grandes mentiras que o diabo esparramou desde que existe o ser humano é que ele não existe. Não, esse negócio de diabo não existe, isso é coisa dos crentes, isso é coisa de quem tem a cabeça cheia de bobagem. Satanás é real, o diabo existe. Ele não pode fazer nada com nenhum de nós sem que Deus permita, mas ele existe e ele tenta-nos. É assim, ó, Deus prova-nos para tirar o melhor de nós. Satanás tenta-nos para tirar o pior de nós. Porque quando a gente fica muito aflito, muito atribulado, gente, nós podemos falar coisas que não queremos, nós podemos discutir com quem nós não gostaríamos de discutir, a nossa casa pode virar um ringue de briga. Marido com esposa, pai com filho e assim por diante. Paulo manda Timóteo fortalecer aquele povo. E o que a Bíblia diz? Quando Satanás está tentando-nos, resistiu firmes e ele fugirá de vocês. Como que a gente resiste a Satanás? Olhando para as coisas que agradam a Deus e pedindo a Deus, me ajuda, Senhor, me fortalece. Eu não quero ser esse tipo de marido. Eu não quero ser esse tipo de mulher. Eu não quero ser um homem desse jeito. Eu não quero ser uma mulher desse jeito. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, disse João em uma das suas cartas. Mas, em segundo lugar, diante das dificuldades, nossas vitórias encorajam outras pessoas. Timóteo encontrou Paulo em Corinto e trouxe para ele as boas notícias. Olha, a igreja de Tessalônica está muito bem. Aqueles crentes estão conseguindo vencer, estão conseguindo caminhar. Diz o texto que nós lemos que isso trouxe alegria ao coração de Paulo. Como resposta à boa notícia, Paulo escreve 2 cartas a Tessalônica. A primeira a Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses. Apesar do sofrimento e dificuldades que de fato eles estavam vivendo, eles estavam triunfando. Olha, relacionamentos contam e contam muito. Nós cantamos agora há pouco, corpo e família, recebi um novo coração do Pai. Eu te abençoo, meu irmão. É essa, ou melhor, esse é o fundamento de uma igreja verdadeira. Amor verdadeiro. Interessar-se um pelo outro quando a gente sabe que alguém está passando por uma fase difícil. E às vezes você não vai resolver o problema da pessoa, mas a pessoa sabendo que você está orando, que você está pronta a ajudar, é tão diferente, gente. As piores faces do medo que eu já vi foram vencidas com pessoas ao meu lado. A gente precisa de gente. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos valorizar o nosso relacionamento familiar, relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos de igreja. Porque na hora da dificuldade são essas pessoas aqui que talvez estendam a mão para você. Vocês já ouviram lá em Provérbios o que está escrito? É melhor você ter um bom relacionamento com o teu vizinho do que com o teu irmão que está longe? Quando a coisa fica feia, para quem que a gente grita? É mais fácil gritar para o vizinho. Quem vai te socorrer, muitas vezes, são vizinhos que socorrem. Isso significa que nós temos que valorizar nossos relacionamentos. Você tem se utilizado da palavra de Deus diante das dificuldades, para os dias difíceis para a sua vida, para te confortar? Eu vou te contar um segredo aqui. Mesmo quando você não sabe o que fazer, se você abrir uma Bíblia e ler durante 10 minutos ou 15 minutos a palavra de Deus, esse vai ser o melhor remédio para os momentos de ansiedade, para os momentos em que a gente às vezes não sabe o que fazer. Leia, busque a palavra de Deus. Um dia o homem me passou uma mensagem e eu não era nem crente. Ele foi na minha loja, eu tinha um comércio, e ele pegou uma Bíblia que eu tinha lá aberta no Salmo 91. Eu gostava, me falaram que era bom abrir no Salmo 91 e eu abri.
a Bíblia grandona, assim, ó. E ele pegou essa Bíblia e falou para mim: posso pegar? Eu falei: pode. Ele pegou a Bíblia e soprou, fez assim, ó. Saiu tanto pó da Bíblia, porque eu não lia a Bíblia, só ficava aberta no Salmo 91, eu achava que aquilo me protegia. E ele falou: filho, esse livro aberto e lido é a boca de Deus falando com você, mas aberto e não lido é só para juntar poeira. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis e não obtém ajuda, porque a gente não abre a Bíblia e não lê nenhuma página. Não consegue ler um capítulo da Bíblia. Busque sabedoria na palavra de Deus. Timóteo era um ministro do Evangelho, um servo de Deus para proclamar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós temos, diante das dificuldades, a certeza de que as nossas orações são ouvidas. O apóstolo Paulo não pôde ir até eles, mas pôde orar por eles. Às vezes esquecemos do poder da oração. E o diabo não quer que você acredite que a oração tem poder. Não quer que eu acredite que a oração tem poder. A oração de Paulo tem 3 características. Primeiro, é uma oração de gratidão a Deus. Ele diz: agradecemos a Deus por vocês. É uma oração de perseverança. Paulo diz: noite e dia oramos por vocês. Gente, quando a gente necessita de algo mesmo, e algumas coisas nós sabemos que somente Deus pode interferir ou dar-nos, nós temos que ser perseverantes. Perseverar, prosseguir. É um dia, é uma semana, é um mês. Eu já conheci pessoas que oraram muitos anos, mas obtiveram resposta às suas orações. Me lembro sempre da dona Manuela, uma mulher crente de Minas Gerais. Ela orou a vida toda pelo marido, querendo ver o marido na igreja ao lado dela. E ele nunca foi. Seu Geraldo, o nome dele. Essa senhora faleceu numa escola dominical, dentro da igreja. Eu estava orando com os presbíteros, quando nós saímos, ela já tinha falecido. Depois de 3 anos, eu batizei o seu Geraldo. Eu tive o privilégio, 97 anos de vida. Resposta da oração da dona Manuela. Ela não viu, mas Deus abençoou a vida e foi um homem que valeu a pena eu ter conhecido, seu Geraldo. Muito simples, mas uma pessoa de Deus. A oração de Paulo alcança os problemas simples da vida diária. Ele desejava viajar e pede para Deus abrir o caminho, pois ele sabe que Satanás pode barrar o caminho. Às vezes nós temos um grande negócio para fechar. Satanás, ele dá um jeito de impedir-nos daquilo. Nós temos uma viagem para fazer. O diabo é astuto, ele pode nos impedir da viagem, porque o apóstolo Paulo, que era um homem crente também, usado por Deus, ele várias vezes diz: não pudemos ir até aí, porque até agora Satanás nos impediu. Não desconsidere a interferência de Satanás, do diabo na sua vida. Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos buscar a Deus. Olha, eu vou contar para vocês uma experiência desses dias, minha e da Simone. Nosso netinho Davi estava conosco aí uma semana. E no último dia, no dia dele ir embora, a véspera dele ir embora, ele deu muito trabalho para dormir. Parece que ele sabia que estava indo embora. E aí ele chorando, acordando, dormia um pouquinho, acordava. Aí a Simone tocou em mim, eu estava num colchão, no chão, ao lado da cama, que a Simone estava deitada com ele. E a Simone falou assim: preciso orar por esse menino. Eu fiz uma oração simples e pedi a Deus que ajudasse ele a descansar, que ajudasse ele a relaxar, mesmo que ele soubesse que ia embora no outro dia. E no mesmo instante o Davi dormiu profundamente, até o outro dia às 8 horas da manhã. Alguém pode pensar: isso é bobagem. Não, não é não. A oração tem um poder maravilhoso. É Deus que dispensa favores para nós. Paulo, ele orou para que eles tivessem uma fé madura.
Olha, Paulo de longe orando para que a igreja amadurecesse na fé. Às vezes, gente, a gente não faz essa oração para nós. Não sei se em alguns momentos a gente acha que sabe tudo, pensa que sabe tudo. A gente não sabe, não, gente. Tem muita coisa que você sabe que eu sei que está errado. A gente precisa pedir a Deus, me orienta. Se eu estiver errado, me ajuda a entender para que eu mude essa situação. A nossa fé ainda não é perfeita. Nós só vamos ter uma fé perfeita no céu, gente. Aqui é o Janderson com todas as falhas e defeitos que ele tem. Aqui são vocês com as falhas e dificuldades que vocês têm. Nesta semana, segunda, terça, tudo, vocês e eu vamos viver com essas falhas. Agora, ao longo do tempo, Deus nos ajuda a diminuir nossos erros. Pelo menos deveria ser assim. Ele orou para que Deus fizesse crescer o amor entre esses crentes e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. Olha, eu tenho falado e insisto, não existe igreja sem amor. Não existe igreja de Jesus Cristo verdadeira que não ame. Nós precisamos amar uns aos outros, nos interessar uns pelos outros, nos doar uns pelos outros. Não, eu não estou querendo que você viva uma vida enclausurada e coloque aí uma roupa estranha para amar as pessoas. Não, eu quero que você perceba quem são as pessoas mais próximas de você e durante os dias da semana você fique atento, sensível às necessidades de pessoas que estão próximas a você. É isso que o Evangelho nos convida a fazer. As provações, as dificuldades da vida, elas podem nos fortalecer ou nos destruir. Em momentos de dificuldades e provações, muitas vezes tomamos decisões das quais podemos nos arrepender para o resto da vida. Mas são nesses momentos difíceis que nós mais aprendemos coisas boas para a vida toda. É nesse momento que nós podemos ser fortalecidos. E nós devemos nos fortalecer na igreja onde a gente está. É por isso que é tão bom quando termina a gente poder tomar uma água, um cafezinho junto, bater um papo, conversar, para estreitar os relacionamentos, conhecer melhor uns aos outros. Outra coisa, lembre-se, se o que eu estou dizendo é verdade, que as pessoas da igreja onde você vai, elas são importantes na tua vida e você nas delas, significa que Deus não coloca gente errada no nosso caminho, não, gente. Preste atenção quem está perto de você. Paulo também orou para que eles tivessem santidade na vida. Igreja tem que viver consciente. Jesus Cristo morreu na cruz e este foi o sacrifício suficiente para me salvar. O que Cristo fez me salvou. A justiça de Cristo foi transferida para o meu coração quando eu acreditei nele. Agora, isso não significa que você e eu nós possamos viver de qualquer jeito. O que é santificar-se? É ter uma vida separada de coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. E como que isso acontece, pastor? O Espírito Santo mora em você, habita na tua vida e te dá capacidade para que você todos os dias possa ir percebendo coisas que você precisa melhorar. Eu duvido que nessa semana que terminou, de sábado para trás, você não tenha feito algo que você mesmo percebeu que não devia ter feito. Falado algo que você mesmo percebeu que não deveria ter falado. Agido de uma tal maneira que você mesmo depois teve vergonha de você mesmo. Isso é sinal de que nós somos pessoas que pecam. E santificar-se é ir percebendo estas coisas e pedindo a Deus, Senhor, me ajuda aqui. Gente, a gente sabe pedir carro novo para Deus, a gente sabe pedir casa para Deus, a gente sabe pedir um salário maior para Deus. Será possível que a gente também não tenha coragem de fazer uma oração e falar, meu Deus, eu tenho sido meio linguarudo. Eu tenho sido meio linguaruda, ou eu tenho falado de um jeito áspero com as pessoas, eu tenho falado com a minha mãe de um jeito que eu não deveria, eu tenho vivido de maneira incoerente. São estas coisas que nós precisamos pôr diante de Deus e mudar. Eu já ouvi pessoas velhas
idosas, me falando assim: ah, pastor, eu sou desse jeito mesmo, eu não mudo. E eu fico imaginando, que tristeza. Gente, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. E nós todos precisamos melhorar. Paulo orou pela santidade na vida desse povo. Você crê que Jesus viveu, morreu e ressuscitou? Você crê que Jesus vai voltar? Como é que ele vai te encontrar? Como é que ele vai me encontrar? Porque diante de Jesus, quando Jesus veio, ele veio como Salvador. Por isso que a gente anuncia o Evangelho da Salvação. Mas quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vem como juiz, justo e reto juiz. E aí ele vai chegar para Evelyn e vai falar: Evelyn, a tua vida é assim, minha filha. Juliana, a tua vida é essa. Pastor Janderson, a tua vida é essa. E ali, gente, acabou o tempo de ser bonzinho, acabou o tempo da santificação. Ali é diante de Cristo e do tribunal de Cristo. Justo, como nós nunca vimos. Quem aguarda a segunda vinda de Cristo busca uma vida de melhoria, de santificação. Precisamos nos preparar para o nosso encontro com Deus e ajudar pessoas enquanto estamos aqui. Nossa fé precisa ser fortalecida nos momentos difíceis. Nossas vitórias encorajam outras pessoas que veem a gente passar por situações difíceis e que elas ganham esperança, encorajamento por nossas vidas. E, finalmente, nossas orações são de fato ouvidas por Deus. Cuide da sua fé. Faça a seus irmãos em Cristo aquilo que vocês podem fazer. Falem sobre suas lutas e sobre suas vitórias na tua casa e para as pessoas que têm parte do seu relacionamento. E, finalmente, ore por sua vida e pela vida dos seus irmãos, dos seus familiares. Agindo assim, você estará inabalável diante das dificuldades. Não que você não vai ter dificuldade, mas você não será abalado por elas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças por esta palavra. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra é límpida, a tua palavra é poderosa. Cada um de nós se apresenta diante dela, mas só o Senhor sabe e conhece todos os nossos corações e pensamentos. Sonda-nos, ó meu Deus, nesta hora. Transforma sentimentos, transforma pensamentos, atitudes que vêm atrapalhando nossas vidas ou que vêm atrapalhando vidas de outras pessoas. Ajuda-nos a sairmos daqui realmente melhores. Abençoa-nos nesta nova semana, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.